Bom dia! Como você acordou? Vamos aprender? Vamos estudar? Vamos romper? Vamos quebrar amarras? Vamos pular nesse trampolim que nos levanta? Bom dia! Hoje é dia 25, ou seja, nós temos apenas 6 dias pela frente para finalizar esse nosso desafio. De 31 dias no foco de Provérbios, de 31 dias focando em construir hábitos novos toda semana. É tão importante se desafiar, superar os seus próprios limites, aprender. Uma mente que se abre nunca mais volta para o tamanho original. Não tem como a gente mudar assim, você sabe, né? Quero beber do teu rio, Senhor. 25. Aqui, James está aqui, Nova Almeida Atualizada está aqui. Pegue a sua Bíblia. Bom dia. 25. Também estes são os provérbios de Salomão. Bom dia. Bom dia, Pati. Bom dia, maravilhosas. Tão bom ter vocês aqui. Esses também são os provérbios de Salomão que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Vamos meditar. Deus, ele é quem ele é porque ele fez tudo aquilo que a gente nem conseguiu descobrir. Os mares a gente não conseguiu ver nem tudo que tem lá dentro. Você já percebeu o universo? O homem, ele descobriu as galáxias, ele descobriu pouquíssimas coisas da criação de Deus. Então, Deus, ele é quem ele é pelas coisas que ele nos esconde. E a glória dos reis, a glória de quem quer buscar, a nossa glória é buscar aprender, é buscar conhecer, é buscar a verdade sobre as coisas. E aí, quanto mais a gente sabe que não sabe. Por quê? Porque Deus criou muita coisa, Deus tem muito detalhe, Deus tem muitas maravilhas. Mesmo sabendo que aquilo que a gente já sabe é bom, sempre tem o mais profundo, sempre tem mais conhecimento, mais revelação para não ser entregue para aqueles que buscam, para nós que estamos buscando. Quanto mais a gente busca, não só como um todo, mas também, deixa eu botar uma musiquinha aqui pra gente, mas também como eu sozinho com o Senhor, você sozinho com o Senhor. Então, a glória de Deus é encobrir essas coisas e a nossa glória é buscar aprender, porque tem tanta coisa. Nosso Senhor criou tanta coisa que se a gente parar como Salomão só para olhar e contemplar, a gente aprende até olhando. Mas a altura dos céus, como a altura dos céus. 3. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também é o coração dos reis, que é insondável. Nós não conseguimos acessar. Eu amo essa música. Os reis naquela época, as pessoas não sabiam o que eles estavam pensando, mas elas sabiam que eles dariam um decreto. Eles eram como os advogados, eles decidiam as coisas. Então as pessoas não conseguem saber o que está ali dentro. Assim como a profundidade da terra, a gente não consegue saber totalmente a profundidade ou a altura dos céus. Assim também é o coração do Senhor. Você pode conhecer, você pode se aproximar ainda mais dele, mas a gente não sabe o tempo certo das coisas dele, mas a gente sabe que é perfeito. É perfeito. O tempo certo, o ciclo certo, tudo que passou pela nossa vida, ele transforma em adubo. E isso é muito incrível, muito incrível. Como as coisas mudam quando a gente se aproxima do nosso habitat natural, que é a fonte de vida, que é Deus, é a nossa espiritualidade. Quanto mais distante você fica da sua espiritualidade, mais morno e morno você fica. A vida tem uma percepção mais rasa. Você busca mais prazeres, mais distrações. Quando você está indo mais para o profundo, você busca
Os seus prazeres são outros. Você tem prazer em ser justo, em ser justa, praticar uma bondade, muito mais do que algo perecível. Por exemplo, esse microfone. Nossa, eu tenho um prazer nesse microfone. Mas chega alguém aqui e pode me roubar esse microfone. Então, me roubou, então o meu prazer some. A minha identidade que estava firmada nisso aqui some. Agora, quando a minha identidade está no Senhor, está nas virtudes que eu estou buscando para mim, cara, no meu processo, isso não é mais superficial. As pessoas não conseguem roubar de mim os meus aprendizados, as minhas lições, as virtudes que o Senhor colocou em mim, a minha justiça, aquele momento de bondade, aquele momento de resiliência. Isso ninguém consegue tirar de você. E isso é o que o Senhor está dizendo quando a gente busca a sabedoria. É um lucro que não é como a prata e o ouro, é muito melhor. Porque o Senhor diz que na mão direita e na mão esquerda tem vida longa, riquezas e honra. Então nós temos tudo que a gente precisa quando a gente busca a sabedoria, porque a gente se aprofunda no nível de construir a casa na rocha e não mais viver uma vida firmada somente naquilo que os nossos olhos veem. 3. Tire a escória da prata e sairá um vaso para os ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Então você está limpando ali a prata e vai sair um vaso lindo para os ourives. Você está ali trazendo aquele bom dia, xará. Você está trazendo aquele processo. Nos coloque em pressão para você ver se rapidamente, num novo ciclo, num novo desafio, nosso coração, nossos sentimentos, tudo vai estar meio, meu Deus, está meio bagunçado. Novo ciclo. Tudo mexe, tudo mexe. Já passou por um novo ciclo na sua vida e mexeu muito com você? Já passou por um desafio, me coloquei nessa coisa nova, eu estou me sentindo ansiosa, estou me sentindo, meu Deus, bloqueios novos para desafios novos. Só que os bloqueios não são novos, são bloqueios de estimação ali, antigos. Eles vão aparecendo conforme você vai desbloqueando fases novas na sua vida, colocando mais coragem, aí vem o medo tentando te paralisar. Mas aí você olha para ele e fala, não, deixa eu me preparar mais, deixa eu observar com cautela, deixa eu usar você de uma forma boa. Porque tudo na vida é dual. Tudo é dual, tudo tem dois lados. Nós temos dois caminhos a seguir, a escolher, seguir. E essa dualidade traz para nós a consciência de onde a gente está indo. Será que eu estou querendo ir por aqui mesmo? E mesmo se eu errar, eu posso olhar e pensar, por que isso me fez errar? Será que era tão atrativo assim? O quê? O que eu estava buscando quando eu fiz isso? Por que eu fui impulsiva assim? Porque eu escolhi esse caminho durante tanto tempo? Por que eu me permiti estar nesse tipo de local, ou de relacionamento, ou de decisões, ou de ser guiado pelas emoções? Por quê? Você começa a discernir aquilo. Aí eu não quero mais ser assim. É o verdadeiro arrependimento, o Senhor busca verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, porque estão com o coração voltado ao quebrantamento, ao aprendizado. 6. Não se glorie e ali no 5 estava dizendo, tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará. Ou seja, não tenhamos pessoas andando com a gente que sejam vazias, que sejam pessoas que não buscam crescer. Por quê? Porque o nosso trono, a nossa dominância, o nosso subconsciente, a gente sabe que a gente vira uma esponja. Se a gente andar com pessoas que não estão no mesmo objetivo que a gente não vai se estabelecer na justiça. Nós não vamos ser justos, certos, corretos. Nós vamos o tempo inteiro estar ali lutando muito para estar num ambiente que está sujo e você está tentando se limpar. Não dá, você vai tentar o tempo inteiro tirar a água com rodo, só que está chovendo em cima de onde você está tentando tirar. Então vai ser gasto de energia desnecessário. 6. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque é melhor que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante de um príncipe. Olha só. Vamos ver como é que está aqui o 25, que eu gosto de ver às vezes. Que eu já imaginei aqui outra coisa. A gente já está no
6. Não se estendas a ti mesmo na presença do rei e não fiques no lugar de homens grandes, porque é melhor que lhe digam, vem cá para cima, do que seres humilhados na presença de um príncipe a quem teus olhos viram. Então, vamos lá. Você está em algum lugar, e aí, um exemplo, né? Aí você senta lá na primeira fila, na primeira fileira. Não, eu sou importante, eu vou sentar aqui. Exemplo, numa mesa. Antigamente, não sei como é hoje, antigamente tinham mais regras sobre isso. As pessoas sentavam, tinha aqui a pessoa que era a maior de todas, e ao lado as pessoas mais próximas, e depois as mais próximas, as mais poderosas, e aí iam até a última pessoa da mesa. Então, quanto mais próximos do rei, mais importância tinha para o rei, mais importância tinha no trono também. Então, nós não devemos olhar e falar, eu vou sentar ali do início porque eu sou importante. Não necessariamente somente nessas situações, mas com relação à vida. Que a gente não olhe para a gente e fale, eu sou bom nisso, não preciso aprender. Ou eu sou uma pessoa que tenho que sentar nos melhores lugares. Porque Deus nos ensina que a humildade que abre portas, não é a soberba. Não é ser bom aos próprios olhos, não é achar que sabemos de tudo. Então aqui nos diz, não estendas o seu próprio ego para si mesmo. Eu sou bom, é isso, isso, isso. Eu sou, eu. Porque vai chegar em algum momento que vai ter alguém melhor que a gente, que vai ter alguém que sabe mais que a gente, que simplesmente essa pessoa vai olhar para nós e vai pegar o nosso lugar. Por quê? Porque ela merece mais. Não porque nós não merecemos, não porque nós não sabemos, porque cada um nessa vida sabe daquilo que se dedicou em mais tempo fazendo, inclusive nos nossos fracassos, tirando lições. Então, que a gente não possa olhar e dizer, não, eu sou muito bom nisso. Porque sempre vai ter alguém melhor que a gente. Então, que a gente possa ser humilde. E humildade é saber que nós não sabemos de tudo. E pelo fato de nós não sabermos de tudo, a gente se desculpa mais facilmente, desculpa o outro mais facilmente, respira uns 10 segundos antes de reagir, sem impulsos. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo puser em apuros? Vamos ver o 8 na King James. Não se saia apressadamente para lutar, para que no fim não saibas o que fazer quando o teu vizinho tiver te envergonhado. Não saia apressadamente para lutar, para brigar, para discutir, para... Inclusive, esse exemplo que deu aqui, né, do tribunal, para testemunhar, no sentido de tribunal. Não saia apressadamente contando vitórias do tempo. Porque quem dá a última cartada é Deus. Ele dá a última palavra sempre. Então, que a gente não possa contar vitória diante das coisas, mas possa confiar naquele que nos fez. E não ser impulsivo com relação à briga, à luta, à ira, a... Eu tenho razão sobre isso. Porque nós, seres humanos, temos essa tendência. Eu preciso dizer que a minha convicção é a certa, que o outro entenda que a minha convicção é a certa, mas a minha convicção é a certa porque eu vivi isso, e o outro também pode ter vivido outra coisa, e a dele também pode estar super certa na forma que ele viveu. E aí o ser humano está brigando e batendo cabeça, porque um acha uma coisa, o outro acha outra, e nós temos que ter razão. Não, nós temos que ter paz. E Jesus, ele nos mostra como um grande mestre, um grande líder, como é lindo a mansidão dele, a forma de lidar com as situações. E aqui tem um grande aprendizado, sabe? Não estou dizendo que a gente vai ser perfeito e nunca vai errar, mas quanto mais a gente aproxima disso aqui e coloca a prática, que não só escuta, mas pratique constantemente, todos os dias, lembre disso, a gente vai se tornando pessoas melhores, vai controlando aqueles impulsos humanos, rasos, de prazeres, controlando aquele agir com... respeitando somente a própria vontade, olhando para o outro como se não fosse alguém, sendo que nós somos uma unidade. E a gente vai aprendendo, vai se tornando humilde. O Senhor vai colocando ouro para derreter. Dói, né? Mas é muito melhor do que não crescer nunca, não evoluir nunca. Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo. E não revele o segredo do outro. Você brigou com alguém?
vai lá falar com essa pessoa, não vai fofocar para outra pessoa para tentar todo mundo ficar contra aquele outro. Não. Se você está com alguma coisa te irritando, vá na situação específica, em direção a ela, vá em direção ao problema, vá em direção àquele medo, vá em direção àquilo que está te incomodando. Se você está resistindo a fazer alguma coisa, observe bem isso. Porque tem alguma coisa, por que você está resistindo tanto? Observe, talvez seja um limite que precisa ser estabelecido ali, ou talvez seja a carne resistindo mesmo contra o espírito. Então eu vou em direção a isso. Já te contei testemunhos meus, eu vou te contar um que eu acho que já tenha contado. O Senhor me usa, e já me usou muito também, com relação a dinheiro. Porque foi uma coisa que eu sempre sofri. Escassez é uma coisa que o ser humano, de cidade pequena, nossa, a gente tem que quebrar níveis e níveis. E crescendo um de abundância e de prosperidade, quebrando um de escassez. Então, uma vez eu estava andando na rua e meu coração, assim, eu senti dar tanto para aquela pessoa, oferta tanto para aquela pessoa. Era uma mulher simples, tinha 2 crianças. Aí eu pensei, eu não. Isso aqui é coisa na minha cabeça. E como continuei a andar. E de repente, meu coração, tum, 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 tum. Assim que eu passei por ela, meu coração começou a acelerar. Tum, tum, tum. Aí eu, opa, entendi Deus, já entendi. Voltei para ela, perguntei se ela acreditava em Deus e ofertei. Assim que eu terminei de ofertar, chegou o moço e disse, o Senhor tem uma palavra para você. Eu falei, glória a Deus, estou sendo usado aqui na vida de alguém. O Senhor já mandou alguém rapidamente para ser usado na minha vida. Ou seja, se eu não tivesse desbloqueado aquela bênção que o Senhor queria dar para aquela moça por meio de mim como ferramenta, eu jamais teria escutado aquela palavra de Deus para mim por meio daquele rapaz que chegou naquela hora que eu estava ofertando para aquela mulher. E ele me deu uma profecia, disse que eu deveria tirar meu passaporte, confirmou uma promessa que eu tenho sobre a minha vida, me disse um salmo e lá fui eu continuar as minhas coisas. Quando eu voltei para São Paulo, eu fiz meu passaporte e depois disso as coisas foram se desenrolando para que eu fosse para Londres. Então eu ganhei a passagem e quando o Senhor ele tem propósito, ele oferta as coisas pra gente, as coisas vão se alinhando. Eu falei, Deus, como é que eu vou para esse lugar? Como é que eu vou ter dinheiro para isso? E o Senhor foi fazendo e mandando o trabalho, mandando as coisas e eu fui vivendo o flow de Deus. Foi uma bênção, foi uma bênção. Uma vez também eu morava num bairro, outro bairro, e aí eu estava indo para casa e aí no meu coração eu tinha acabado de chegar da feira de comprar as verduras e tal, né? E aí meu coração fez tum, 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 tum. Eu tenho um negócio assim dentro de mim que às vezes eu penso uma coisa, eu penso, não, essa aqui é coisa da minha mente. E aí meu coração começa a acelerar. Bom dia, tudo bem? E aí meu coração começou a acelerar e eu pensei, ok, Deus, eu entendi. E aí eu olhei para a moça e o Senhor tinha me mandado fazer uma oferta. E aí eu ofertei. Mas antes eu perguntei para ela, você acredita em Deus? O Senhor está me pedindo para eu ofertar essa quantia de dinheiro para você. Aí ela ficou assim, hã? Bem assim, aí eu falei, sim. É. Aí eu fui explicar para ela que eu tinha sentido no meu coração, que o Senhor tinha confirmado essa palavra. E aí eu peguei o Pix dela e fiz. Ela, nossa, era o dinheiro que eu precisava para pagar tal e tal e tal coisa. Então, como o Senhor é bonito, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é sutil. Mas nós temos que perceber. O Senhor confirma se isso aqui é mesmo da tua vontade, porque Ele usa a gente na vida dos outros e também usa os outros na nossa vida. Então, a minha vida é na fé, a tua também é na fé. Então, que estejamos sensíveis para isso, porque se alegrar Isso é ferramenta de Deus, é muito gostoso. Por exemplo, eu fico aqui, às vezes a gente fica 30, 40, 1 hora e o tempo passa tão rápido. Agora, se a gente estiver fazendo uma coisa que nos cansa muito, que não tem tanto a ver com o propósito do Senhor na nossa vida, a gente fica muito mais saturado. Aqui a gente fica horas, eu particularmente, porque tem a ver com o meu propósito. Então, as coisas pelas quais tem a ver com o seu propósito, você flui, você descansa. O que te faz fluir assim? Me conta. Do contrário, defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Então, brigou com alguém, eu vou ali fofocar para aquela outra pessoa, mas a pessoa, se for sábia, ela vai olhar e falar, se essa pessoa está falando da outra, vai falar de mim. Então, essa pessoa é fofoqueira. Ou, Paulo fala de Pedro, Paulo está falando mais dele do que de Pedro. Então, essa pessoa está revelando, está fazendo uma confissão. Tudo que a gente fala é uma confissão. Interessante, né?
os meus olhos para além dos montes. 11. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Bom, harmoniosa, bonita de se ver. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Aprender no momento certo. Não só a palavra dita na hora certa, mas a repreensão, a puxada de orelha, o conselho certo, o conselho construtivo, mesmo que não seja bom de ouvir na hora certa, no ouvido de um sábio, no ouvido de quem quer praticar, no ouvido de quem está aprendendo, de quem tem um coração quebrantado, de quem está disposto a melhorar, de um ouvinte atento. Um ouvinte atento, ele tá aprendendo em tudo. Que não sejamos ouvintes atentos. Como o frescor da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para os que enviam. Como refrigerar a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é a chuva que se gaba. Assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Aquele que omite, aquele que mente. Assim como nuvens e ventos que não trazem chuva, meu Deus, está ventando muito, está meio gelado o tempo, tem muitas nuvens escuras, eu acho que vai chover. Aí você faz o quê? Acredita. Aí passa o tempo, nada de chuva, você fala, nossa, só me enganou. A mesma coisa é a pessoa que fez e não fez, disse que vai fazer e não faz. A pessoa que se gaba por uma coisa que nem aconteceu, que se gaba por uma coisa que nem tem e está dizendo que tem. Com paciência se convence um príncipe e a língua branda quebra os ossos. Como está no 15, que eu adoro. Pela longa tolerância se persuade um príncipe e a língua suave quebranta o osso. Pela longa tolerância se persuade quem está acima de nós. Meu Deus. Ou seja, sejamos tolerantes para convencer até aquele mais inflexível. Às vezes, no momento certo, não falar nada, respeitar o tempo das coisas. E a língua suave, a palavra escolhida, quebranta até o osso, até aquele mais duro. Você encontrou mel? Encontrou uma coisa muito boa na sua vida? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Você descobriu algo muito bom? Se tem alguém que você ama e está perto, tenha ponderância, tenha discernimento. Não esteja na casa do vizinho o tempo inteiro para ele não enjoar de você. Não esteja. Você comeu mel, encontrou mel, não come demais que você não possa vomitar. Então, você tem alguma coisa boa na sua vida, não exagere nisso. Você gosta de algo, não faça toda hora. Para que você não vomite aquilo, para que você não enjoe daquilo, para que aquilo não te faça criar ânsia daquilo. Então, você gosta muito de um alimento, não coma toda hora aquele alimento. Para que você também não se passe mal, para que aquilo também não te faça mal. Seja o que for, a gente pode colocar na nossa vida. Nossa, isso aqui é tão bom, mas se você fizer demais, o outro pode enjoar de você, você pode enjoar disso, você pode perder a graça nisso. A graça das coisas é a distância, é o ritmo entre uma nota e outra. O ritmo da música. O tempo certo das pausas. O tempo também de sentir saudade. O tempo também de plantar e esperar que cresça a semente. O tempo também de valorizar a casa que nós temos. Zelando dela. E não só desfrutando, mas também limpando. Mas também cuidando. Mas também pensando como resolver um problema. Não só reclamando do problema, mas respeitando o tempo certo das coisas. 17. Não seja frequente na casa do seu vizinho, do seu próximo, para que ele não canse de você e passe a detestá-lo. 18. Martelo, espada e flecha aguda. É o que se levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como o dente quebrado e o pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Ou seja, tenhamos pessoas que a gente possa confiar. Não precisa ter muitas pessoas ao nosso lado, não. Mas os fiéis é o principal. Aquele que tem fidelidade, aquele que é certo, aquele que é íntegro. Por isso que é importante a gente não precisar ter muita, mas ter qualidade. Qualidade. Imagina você estar num momento de angústia e você confiar numa pessoa que não vai te ajudar, que não vai te acolher, que não vai te dar um conselho que você precisa. Às vezes um puxão de orelha necessário.
Então, às vezes, aquela pessoa que está do seu lado quando você está errada, também não é sua amiga. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. 20. Aqui em James diz, como aquele que toma a vestimenta no tempo de frio, tá morrendo de frio, aí já tira a roupa, já está mais frio ainda, como o vinagre sobre o salitre, assim é aquele que canta canções para um coração aflito. Canta com as canções a um coração aflito. Toma a vestimenta, que ganha a vestimenta. Vamos ver. 25. Aqui estão algumas ações que tornam as coisas piores. Cantar músicas alegres podem deixar pior o indivíduo que está aflito. Como o vinagre sobre o salitre traz sofrimento sem nenhum benefício, a pessoa derramar vinagre sobre, faz o vinagre espumar, isso também neutralizamos. Entendi? Vamos meditar, porque se a gente acha que não entendeu, é porque a gente ainda não imaginou o suficiente. Como quem se despe num dia de frio. Tá frio, a pessoa tirou a roupa, ficou com mais frio ainda, piorou a situação, ela se colocou numa furada. Como vinagre sobre feridas, nossa, tá ferida, a pessoa joga um álcool, joga um vinagre, ela, ai, ruim, não é? Mais doloroso. Assim é quem entoa canções para quem está aflito. A pessoa está aflita, ela precisa de acolhimento, ela precisa de um conselho, ela precisa de um abraço, ela precisa de uma lição, tirar uma lição daquilo. Ela não precisa necessariamente que alguém chegue e obrigue essa pessoa a ficar feliz. Já teve, olha, eu inclusive já fui aquela pessoa quando eu era mais nova, de querer obrigar o outro a estar bem, no momento que ele não estava. Não, a vida assim vai. Às vezes eu estou naquela fase, estava naquela fase, e o outro não estava. Então, quando eu chegava tentando deixar o outro, o outro, cara, não consigo trazer essa alegria aqui agora, tá? Não, é sim, você tentar fazer o outro estar na mesma vibe que você, não é legal. Por quê? Porque o outro não consegue trazer aquele entendimento naquela hora, trazer aquela esperança naquela hora, porque ele está vivendo uma fase de chorar. Assim como Eclesiastes diz, a fase de prantear, a fase de chorar, e chore tudo mesmo. Porque depois a alegria vem e não vai ter restos de choro para sair durante a alegria, para estragar o desfrute da alegria. Então que tenhamos esse discernimento também de respeitar o nosso momento. Se é para chorar, chore. Se é para pensar, que pense, mas que pare para pensar, que não fique brigando com aquilo. Se é um momento de pedir perdão, peça perdão, perdoe completamente, não finja perdoar. Mas se é um momento de sorrir, de se alegrar, alegre o seu momento. Você não precisa obrigar o outro a estar naquele momento, porque cada um é um universo macro, né? Imagem e semelhança micro de um universo maior que é Deus. Então, nós somos pequenos, mas também somos um universo aqui, imagem e semelhança dele, para aprender com ele, que é grande, que é perfeito. Primeiro a gente aprende no pequenininho. Então a gente consegue viver aqui, fora de nós, dentro de nós, para o nosso Deus. A gente tem que aprender quem é ele e quem somos nós também nesse processo. Viver cada fase nos traz de nós muita sabedoria, porque custa, sabe? Momentos difíceis traz de nós um grande suco, um grande azeite. Mas tem que passar por ele, porque senão ele vai se repetir se a gente não tirar a lição que precisava tirar naquele momento, sabe? Tá no deserto? Chora o que precisar, aproveite para estudar, aproveite para aprender, para olhar, estabelecer limite, dizer não, para aprender a se cuidar, cuidar do seu emocional, aprender a cuidar do seu estado físico, que é importante também, porque você é um templo do Senhor. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Se o seu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Não. Você é meu inimigo? Vai procurar em outro lugar. Não. Pega aqui de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Ele não merece? Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Mas eu não merecia e essa pessoa fez.
Uai, como é que você quebra as pernas de alguém? Fazendo bem pra ela. Meu Deus, constrangeu o outro que estava achando que você já ia dar com tudo. E você está dando amor, você está dando misericórdia, está dando perdão. Essa pessoa que fez mal comigo não merece, mas eu vou entregar o meu melhor. Por quê? Porque assim eu vou amontoar brasas na cabeça dessa pessoa, brasas vivas. E o Senhor que vai me recompensar. O vento norte traz chuva e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Então o vento norte está trazendo chuva. E esse vento está trazendo chuva, olha, ele está vindo de lá. E a língua que espalha calúnias, mentira, fofoca, reclamação, ela traz o que consigo? O rosto irado, mais briga, mais gente no meio daquela energia, naquele bolo de briga. Mais situações vão ser geradas com aquela semente. Você está ruim, você está jogando no outro e aí o outro vai retroalimentar aquilo, vai gerar uma bagunça. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. O quanto o Senhor fala de pessoas briguentas, principalmente mulheres que têm o emocional tão grande, que têm um lado de ternura tão grande. E nós mulheres precisamos aprender a ser mulheres ternas, sermos serenas, sabermos comunicar sem comandar, sem brigar. Porque é melhor morar no cantinho de um terraço do que com mulher briguenta na mesma casa. Como água fria com quem tem sede. Para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Você está esperando, está vivendo a sua vida, de repente vem uma boa notícia de um lugar que você nem esperava. Meu Deus, como aquilo te refrigera. Meu Deus, como esse momento me deu uma... O Senhor resolveu uma coisa para você que você nem sabia como resolver. O Senhor veio e trouxe para você. Veio uma conta na sua vida. Você falou, como é que eu vou pagar isso aí? O Senhor mandou alguém, pá, mandou um trabalho e pá, mandou um como dele que você nem imaginava e ele foi lá e resolveu. Meu Deus, como é perfeito. Meu Deus, esse conselho veio na hora certa. Meu Deus, essa pessoa foi usada na minha vida. Meu Deus, eu recebi o que eu precisava. Meu Deus, como essa palavra da igreja foi boa para mim. Meu Deus, como essa leitura de provérbios foi boa para mim. Meu Deus, era o que eu precisava ouvir. Como Deus, ele age nas nossas vidas de forma personalizada. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Assim é a pessoa certa, que cede àquela pessoa que não tem a ver com os princípios dela, com os valores dela. Aquela que negocia aquilo que é inegociável. Assim é a pessoa certa que está andando na companhia de pessoas erradas. Assim é a pessoa certa que está se relacionando com pessoa que não ama a Deus, que não quer ser melhor, que não pede perdão, que é uma pessoa orgulhosa demais. Isso, a pessoa só vai gerar mais intriga. É uma pessoa às vezes manipuladora, que é uma pessoa às vezes vitimista, e assim é muito pesado. Então, paramos antes de fazer uma aliança, que a gente pare para perceber. Porque esses nossos olhos e nosso coração estão falando, não, isso aí é o certo, vamos fazer logo. Ao invés de perguntar para o Senhor, que Ele mostra, Ele revela corações para a gente também. Me revele o coração dessa pessoa, aí você vai ver os corações sendo revelados. Comer mel é muito bom. Comer muito mel não é bom. Nada que é bom em excesso é bom. Vai se tornar ruim. Assim, procurar a própria honra não é honra. Procurar buscar seu próprio elogio, buscar que as pessoas te vangloriem por algo, buscar que as pessoas te coloquem para cima. Isso não é bom. Deixa que as pessoas mesmo te falem, você não precisa falar de si. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade que não tem muralhas. Muralhas é o quê? Os limites estabelecidos. Muralha também é a proteção. Já pensou? Quando você tem domínio próprio, você tem a sua proteção contra o mal, porque você tem clareza o que é da minha alçada, o que não é da minha alçada. E você também tem limites que você estabelece. Aqui o muro, ele estabelece limites. Até aqui sim, até aqui não. Você vive a ponto de saber estabelecer esses limites. Você entende o que não é negociável para você. Isso é um domínio próprio. Você faz até aquilo gerar um hábito na sua vida também. Você entende que estabelecer limites também dá culpa. Também dói, gente, estabelecer limites, claro. Mas é muito melhor você sentir uma culpa estabelecendo um limite que você sabe que estava te fazendo mal,
do que você se deixar fazer mal, se diluir nos outros e nunca conseguir estar feliz, porque a felicidade não está fora. Né? Senhor, muito obrigada por esse dia. Nós consagramos a Ti o nosso dia, para que seja feita a Tua vontade. Senhor, nos traga discernimento de espírito e sabedoria para a gente ver uma vida que Te glorifique, que a gente saiba decidir, que o Senhor possa revelar para nós os caminhos certos e os caminhos em que nós não devemos andar. Que o Senhor possa fechar o nosso coração em direção àquilo que nos faz mal, em direção àquilo que nos distancia de Ti, Deus. Que a gente possa nem mais gastar energia com nenhuma coisa, ou pessoa, ou caminho que nos distancie de Ti. Traga essa nossa clareza no nosso coração daquilo que a gente precisa fazer, Deus. De quem precisamos ser em direção ao Senhor, em direção ao nosso propósito. Senhor, nós declaramos um dia de paz, de alegria, um dia de gratidão, que a gente reconheça o Senhor em todas as coisas, que o Senhor nos constrange com o Teu amor, nos faça ver o Teu amor nas pessoas, nas coisas, nos acontecimentos, na natureza, em tudo. Que a gente sinta gratidão, que a gente chore de alegria, que a gente volte àquela sensibilidade como o primeiro amor. Nos renove em Ti, Senhor. Traga uma unção nova sobre nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. Traga para nós, Senhor, um refrigério à nossa alma. Nos descanse em Ti, Senhor. Nos ensina a sermos completamente exclusivos Teu. Obrigada por esse dia. Obrigada pela nossa família, nosso plano de cada dia que nunca há de faltar. Nossos trabalhos, nossos recursos, nossa saúde, nosso lar, nossas vestes, tudo aquilo que o Senhor nos dá. Nós te reconhecemos em todas as coisas. Muito obrigado. Nós renovamos nossa identidade em Ti como filhos e filhas, e não escravos. Como governantes, amados, sábios, saudáveis, prósperos, humildes, mansos, cheios de riquezas inimagináveis em nós. Riquezas que vai muito além somente de dinheiro. Glória a Deus, Senhor. Tu és o nosso amigo, nosso Pai, nosso amigo, nosso herói. Glória a Deus. Amém. Um beijo no seu coração.